Olá! Estamos iniciando mais uma transmissão do SERS Cursos Online. Enquanto fazemos nossos últimos ajustes, confira um pouco do conteúdo que preparamos para você. Até já! E conversando com alguns colegas que são juízes e promotores e que passaram recentemente nessas áreas, eles me indicaram o SERS. E inicialmente eu não levei muito a sério, para ser bastante honesto com vocês. E eu achei que não valeria a pena, mas eu estava totalmente enganado. Na primeira aula que eu assisti no SERS, eu já vi que o caminho certo era por aí. As pessoas, os professores do SERS fazem toda a diferença, não apenas pelos cargos que eles ocupam, promotores, juízes, mas sim pelo potencial, pelo conteúdo que eles têm para passar e a facilidade que eles têm de nos passar. Continuo estudando por livros, obviamente, mas as aulas online do curso SERS têm feito toda a diferença no meu dia a dia. Eu me submeti nesse período de fevereiro até agora, até maio, em 2 concursos do Ministério Público, que foi o Ministério Público do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e vi o quanto eu evoluí de um concurso para outro. A quantidade de questões que eu acertei do Rio Grande do Sul para Minas Gerais. Então eu vejo que estar no SERS é estar no caminho certo. Siga o perfil do SERS no Instagram. Eu acho que nunca vai deixar de existir concurso público. As funções de Estado, seja para juiz, procurador, Receita Federal, policial, auditor, tribunal, nós sempre vamos ter concursos públicos. Agora, é evidente que com o passar dos anos, você precisa se dedicar ainda mais para passar no concurso público. Hoje, para você passar no concurso público, você precisa de uma preparação integral, certo? E se dedicar muito, porque não tem mais tantas vagas como tinha, até vão surgir mais, porque outros vão se aposentar, vão falecer, etc. Mas você precisa ter uma dedicação maior. Por quê? Antigamente, quando você não tinha ainda os cursos online, você dependia do curso presencial, os concursos públicos havia uma concorrência que eu chamo de uma concorrência desleal. Só quem estava nas grandes capitais conseguia se preparar para o concurso público. Agora não, há alguns anos já. Nós temos bons cursos preparatórios, você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você consegue ter bons professores à distância e se preparar para o concurso. Então, a régua subiu muito. Então, você precisa se dedicar. Agora, eu acho que esse cenário não vai mudar. Nós vamos continuar com concursos e muitos concursos para juiz, procurador, e vejo que alguns, inclusive, sobram vagas. Determinados concursos para juiz e procurador. Então, eu vejo o mundo de concurso público como imutável. Agora, o que eu vejo para o concurseiro é a dificuldade ainda maior. Você tem que ter uma preparação cada vez mais profissional e completa. Tá querendo começar a estudar para concursos públicos para garantir a tão sonhada estabilidade e os altos salários, mas não sabe por onde começar? Meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador do Estado e hoje irei te mostrar que você não precisa de muito para começar bem nos estudos. Vem comigo que eu vou te mostrar como começar com o pé direito e estudar com direcionamento para ser aprovado já nos seus primeiros concursos. Dar o primeiro passo é o mais difícil, né? Mas para começar com o pé direito, a palavra-chave da sua preparação será direcionamento. E o primeiro direcionamento que você deve dar é a escolha da carreira que você quer adentrar. Isso é importante porque cada carreira possui suas peculiaridades e disciplinas que formam um núcleo duro. É importante ressaltar que algumas carreiras podem ser conciliadas, como magistratura e promotorias, que possuem disciplinas e conteúdos semelhantes. O segundo passo é identificar as disciplinas mais importantes do seu concurso, e dentre elas, aquelas que você tem mais dificuldade. Fazendo essa relação, você consegue estabelecer quais disciplinas você precisará dar mais atenção durante o seu estudo. Uma boa forma de fazer essa identificação é resolvendo um simulado, de preferência uma prova recente da sua carreira. Você pode anotar os resultados e direcionar as suas disciplinas. Fez os passos 1 e 2? Chegou a hora de escolher os materiais que você utilizará.
Isso vai variar de acordo com a complexidade da carreira que você estuda. Por exemplo, para a magistratura é cobrado um nível de jurisprudência que não é visto em provas para tribunais ou para agente e escrivão de polícia. Você também deve escolher de acordo com o seu próprio gosto, se você prefere videoaulas ou materiais em PDF, por exemplo. E se você não tem certeza de qual a sua preferência, experimentar pode ser uma boa, especialmente no começo. Tá gostando das nossas dicas? Então aproveite para deixar o seu like. Aqui no canal tem vários vídeos que podem te ajudar, inclusive a identificar qual o melhor método de estudo para o seu perfil, que falei no passo 3. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com os amigos que estão começando os estudos como você. Tenho certeza que vai ajudá-lo muito nessa caminhada. Agora você deve estruturar os seus estudos em um plano a ser seguido diariamente. Estabeleça metas de aulas, questões e revisões diárias. Isso vai ajudar que você tenha o maior aprendizado e fixação dos conteúdos. Também é importante que você faça simulados de forma recorrente. Esses simulados devem ser feitos no mesmo estilo da prova, isto é, número de questões, tempo que você passará realizando, os materiais que você terá à sua disposição, etc. Por fim, uma última dica. É importante que ao longo do seu estudo você vá adaptando o seu plano conforme você for se desenvolvendo. Ou seja, se você começou a dar mais foco na disciplina A e o seu resultado melhorou, mas ele não está tão bem na disciplina B, você pode, por exemplo, distribuir o seu tempo de maneira diferente, dando mais foco à disciplina B. Fazendo isso, você conseguirá estudar e conquistar um alto nível em todas as disciplinas que fazem parte do seu concurso. Marcílio, isso é normal sentir quem está se preparando para concurso? Você, que é procurador, né, procurador do Estado, lá no Estado de Goiás, passou em grandes concursos, passou em concurso para tribunal, já teve aí no lugar de vocês, hoje é procurador. Fala um pouquinho disso aqui, como é que o aluno hoje ele deve lidar com isso aqui? Perfeito. Esse tipo de sentimento é algo muito comum quando a gente fala em concurso público, porque existe todo um procedimento de espera e dedicação. O estudo para concurso público ele se divide em duas fases, Rodrigo. Nós estamos em uma nesse momento. A gente fala que o concurso público tem a fase pré-edital e a fase pós-edital. O pré-edital é enquanto vocês estão aguardando aí as regras desse próximo certame, esse momento agora. Então é natural, a gente fica pensando, poxa, será que esse edital vai sair mesmo? Será que vai ter data? Será que vai vir com essas vagas? E esses sentimentos eles são muito comuns. E na fase pós-edital, que é aquele sprint final de dedicação até a data da prova, normalmente a gente fica com isso em um nível ainda maior. Então, qual é o ponto principal aqui, Rodrigo? Que eu acredito que você que está assistindo pode começar a aplicar aí na prática. Aprenda com o que você passou durante a pandemia. Quantas e quantas pessoas, Rodrigo, aqui nas lives diziam, não vai ter concurso, vai demorar, né, não vai voltar mais. E voltou, aconteceu. A gente precisa, nesse primeiro momento, dar um passo de dizer, vou começar minha preparação não no pós-edital mais, mas no pré-edital. Porque quando a gente fala de 700 vagas, a gente não está falando de um concurso de porte pequeno, nem de porte médio. É de porte grande. E, galera, como o Rodrigo falou, o INSS é um dos concursos de maior rotatividade. Então, tem muita gente que acaba saindo para outro concurso. É a porta de entrada dos concursos públicos. E, para lidar com isso, você não pode fazer sozinho. Tem que buscar sempre apoio dos professores e de instituições como o SESC, que tem tudo para te ofertar nesse momento de grande preparação. Renovação não é sobre mudança, é sobre mudar e dar o nosso melhor, para o seu melhor. Repaginar, fortalecer nosso compromisso com a qualidade, interatividade e inovação. Referência, transformando as vidas de quem está no caminho ou apenas começando. Reconhecimento, de quem está há 12 anos, totalmente apaixonado pelo que fazemos. Renato Saraiva, que sempre acreditou no acesso à educação para desenvolver carreiras. Redesign, um novo momento, mais um ciclo iniciando, agora de nova cara. Realizar sonhos, para você e pelo seu sucesso profissional.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Complexo de Ensino Renato Saraiva. Eu sou Leandro Bortoleto, mestre em Direito, analista judiciário na Justiça Federal, autor de livros e professor de Direito Administrativo. E eu venho me encontrar com você, futura analista do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Saiu esse aguardado edital, né? Vocês já acompanhando aqui nas nossas redes sociais, vocês já viram aí, né? Ou comentando o edital, já viram aí uma noção geral sobre o edital. E agora, nesse nosso encontro, eu venho conversar um pouquinho com você para tentar te ajudar aí na sua preparação, para você alcançar aí a sua aprovação no concurso do TJ Espírito Santo. Então eu vou trazer aqui para você tudo o que você precisa saber sobre o TJ Espírito Santo. Tá joia? Preparei aqui um materialzinho para ajudá-lo, para ajudá-la aí, para você conseguir visualizando aqui melhor conforme eu for falando. Mas olha, eu já digo de antemão, até antes de eu começar aqui, falar assim, ó, tá bom, tudo o que precisa saber, qual é a primeira coisa que você precisa saber sobre esse concurso? A primeira coisa, apesar de a gente já mastigar isso para você e te apresentar, não vá para a prova sem ler o edital. Para aí um pouquinho, acesse o edital. Você pegar lá, vai lá na página do CERS, www.cers.com.br, vai lá na página do curso, lá na Analista Judiciário TJ Espírito Santo. Lá tem um edital para você baixar. Baixa, dá uma lida. É essencial. Você precisa saber quais são as regras do jogo, né? O edital é a tradicional lição do professor Eli, saudoso professor Eli Meirelles, é a lei interna da licitação, é a lei interna do procedimento administrativo de concurso público também. Então, não deixe de ler, é extremamente importante. E até nessa preparação, é aí que você tem que ser focado, tem que ser focado agora, trabalhar com o livro de regras debaixo do braço. Não adianta você sair de maneira tresloucada, querendo ler tudo, querendo agora o que você não estudou, estudar, porque nós temos o seguinte, ó, a prova já está marcada. A prova vai acontecer dia 19 de março. Então, se você pegar aí, você vai ter, você arredondando até você começar aí, pouco mais de 60 dias. Então, arredonde aí até a véspera, enfim, você vai ter aí mais ou menos 60 dias de preparação, né? Até você começar a sentar, preparou o seu material, começou a estudar, mas poucos dias a mais que 60 dias, enfim. Tá logo ali a prova. Então nessa hora não adianta você falar, ó, eu vou ler a doutrina inteira, né, de direito administrativo, de direito penal. Você não vai conseguir, vai ficar frustrado, frustrada e não vai alcançar seu objetivo. Então a ideia nossa aqui é te ajudar. O que você precisa, como que é que você deve se preparar agora nessa reta final, né? Até chegar o dia da prova. Então a primeira coisa, por isso que eu falei para você ler o edital, você precisa trabalhar com as regras do edital. Então você precisa direcionar a sua preparação, apertar naquilo que vai te trazer mais resultado, né? Então essa é a ideia. Então, primeiro eu vou trazer aqui para você, eu sei que você também já nos acompanhou aqui no Comentando o Edital, já viu ali as noções gerais sobre o edital, mas eu tenho que trazer para você ainda alguns pontos novamente aqui sobre o edital para você compreender onde você tem que apertar mais, onde você precisa se dedicar mais. Tá joia? Pois bem, então vamos lá, ó. Sobre o concurso aí do TJ Espírito Santo, analista judiciário. A banca é a banca Sebrasp, né, a antiga CESP, conhecidíssima de todos nós. É uma banca que é uma banca assim, muito honesta, muito séria nas suas provas. Ela exige uma preparação bem feita, né, ainda mais no tipo de prova que vai ser essa daqui, que é aquela de certo e errado. Você lembra que certo e errado, se você chutou lá, não fazia nem ideia, se você errar, aquilo vai valer -1. Se você acertou, vale 1.
Mas então depende do caso, tem que avaliar, às vezes é melhor deixar em branco que é 0, nem soma nem tira. Né? Ou, né, então tomar cuidado em relação a isso. Mas quanto ao conteúdo, sabe que o CESP, até já falando um pouquinho aqui sobre a banca com você, Sebrasp agora que seja, sabe que ela é uma banca que ela não costuma ficar fazendo como temos outras bancas, como você às vezes encontra em algumas bancas, aquelas bancas com cópia extremamente literal do texto de lei, só faltando alguma... Eles têm também algumas perguntas assim, mas você vê que não é o padrão. O padrão do CESP são provas assim bem elaboradas. Provas em que eles cobram doutrina, né? Só que qual que é a ideia? A depender disso, especialmente nessa prova, não é do perfil do CESP cobrar uma doutrina extremamente aprofundada. Ele também pode não ficar naquele nível raso, mas ele cobra um nível bom de doutrina. Então você precisa ter uma noção da doutrina. Né? CESP, não tem como você ir para a prova. Você sabe que o CESP é apaixonado, o Sebrasp, com jurisprudência. Então os informativos de jurisprudência são extremamente importantes. Então, vou te dar um exemplo na minha disciplina, Direito Administrativo. Improbidade administrativa é um tema que foi alterado no final de 2021 e que, além da alteração legislativa, nós já tivemos decisões do STF que impactaram o estudo desse tema. Então, essas decisões do Supremo, por exemplo, sobre improbidade, são decisões que você precisa conhecer, né? Pelo menos porque a chance de cobrar é muito grande. É o perfil do CESP, da Sebrasp, cobrar novidades, ainda mais, né, na jurisprudência. E fazer o tripé com a legislação. Né? Então, assim, a doutrina, uma noção geral, o CESP não adianta você ir para a prova sabendo só uma disciplina ou só um tema de uma disciplina. O CESP, ele costuma ter uma prova horizontal, né, que a gente fala. Ela costuma navegar pelo edital como um todo, cobrando itens de várias partes da disciplina e das disciplinas todas que ele elenca. Né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso e qual que é a ideia, e depois eu vou me aprofundar mais, falar para você. Agora, daqui em diante, é a hora de você refinar o seu estudo, que é a hora de você ver os pontos essenciais de cada uma das disciplinas, o básico, o essencial de cada uma delas. Não é? Essa é a ideia. Não adianta agora você falar só vou estudar tal matéria, só aquela... Não vai adiantar. Né? Ainda mais nesse sistema de provas de certo e errado, em que temos a possibilidade de ponto negativo. Então é importante você ter essa noção já de início. Ok? Pois bem. Voltando lá, então, sobre esse concurso em específico, a prova vai ser dia 19 de março, como eu disse. Nós vamos ter aí, né, tem vários cargos no edital, ao todo lá são 128 vagas, né, e mais cadastro de reserva. Mas nós vamos focar aqui no cargo de analista judiciário, a área administrativa, que exige formação, né, em nível superior em qualquer área. E nos cargos de analista judiciário, área judiciária e o analista área judiciária, oficial de justiça avaliador, que são os dois cargos que exigem formação jurídica, formação em direito. Tá jóia? Então vamos focar nesses daí, tudo jóia. Aí você fala, tá bom, mas e aí o que a gente tem? Então veja o seguinte, em relação às vagas, primeiro ponto, eu quero te trazer aqui alguns pontos para animá-la, e é você se inscrever, você não perder essa oportunidade. O último concurso do TJ Espírito Santo foi em 2011, gente, faz muitos anos. Então, eles têm uma demanda, você vai ver que além dessas vagas que estão aqui, certamente surgirão no curso do concurso. Aliás, se você olhar o edital, ele saiu com prazo de validade de 2 anos, então ele pode ser prorrogado por mais 2 anos. 4 anos é um tempo muito grande. As coisas mudam muito
em 4 anos. Então, pode ter novas leis criando novos cargos, muitas pessoas podem se aposentar, enfim, é muito dinâmico. Então, vale muito a pena você se inscrever, você não perder essa oportunidade, você que está aí, né, almejando entrar aí em um tribunal de justiça. Pois bem, para o cargo de analista judiciário, área administrativa, que é o que não exige formação em direito, pode ser formação em qualquer área, a previsão é cadastro de reserva. Já para o analista judiciário, área judiciária, né, que é o que exige formação em direito, são 85 vagas no total, sendo 56 de ampla concorrência e essas outras aí, né, nas reservas de vaga aí para pessoas com deficiência, pessoas negras e indígenas, né? Nesses números aí, 9 pessoas com deficiência, 17 para pessoas negras e 3 para indígenas. Já para o analista judiciário, oficial de justiça avaliador, nós temos 20 vagas no total, sendo 13 de ampla concorrência, 2 para pessoas com deficiência, 4 para pessoas negras e 1 para indígenas, né? Aí você fala, tá, mas e o que nós temos? Então, primeira coisa ali, quantas vagas? É um número significativo de vagas. Então, se você voltar e analisar aqui, ó, só o área judiciária são 85 vagas, né? 56 ampla concorrência e ainda válido por 2 anos, prorrogável por mais 2. Então, e para você que quer fazer área administrativa, não desanime com essa história de cadastro de reserva, que não vão chamar. Sim, eles vão chamar porque eles vão precisar. Você pode ter certeza, né? Então, não desista em relação a isso. Então, primeiro ponto, para te animar, para te incentivar na preparação. Por quê? Veja comigo o seguinte, ó, na hora que você está estudando, na hora que você está se preparando, não adianta. Se fizer algo forçado, algo na marra, algo que você não quer, não vai para frente. Você tem que querer. Você tem que estar motivado, motivada. Né? Você tem que falar, esse é meu objetivo. Depende de você. A gente aqui te ajuda. A gente facilita o seu caminho. Né? O CERS, com a tradição, com a referência que vai facilitar o seu caminho e eu estou aqui para colaborar com isso. Mas ninguém vai passar por você. É você que vai sentar lá e ser aprovado, ser aprovada. Então, primeiro é isso. Motive-se. E veja que o conteúdo, nós vamos ver ali, né, somente o conteúdo jurídico, é o núcleo duro do direito, que você vai usar em qualquer outro concurso. Né? Então você que está se preparando, esse conteúdo você vai aproveitar em qualquer outro concurso que você, né, pretenda aí prestar, porque são as matérias principais, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, as mais comuns nos editais, principalmente constitucional administrativo, não tem concurso que não caia as duas disciplinas. Né? Então, primeira coisa, bote fogo dentro de você aí, né? Coloque aí a vontade para você buscar. E aí, então, as vagas, anime-se com isso, que você vê que tem bastante vagas, tá joia? Pois bem, e a remuneração? Aí eu vou trazer esse outro ponto aqui para você, que às vezes, olha, eu vi lá no edital, né, não achei tanto. Preste atenção. Primeiro, comparado à média nacional, é um senhor salário. Você tem aí o salário inicial de R$ 6.713 para o analista judiciário. 30 horas semanais, gente, isso já é um diferencial. Não são 40 horas semanais. Então, não vai dar 8 horas diárias, né? Você pega aí, dá 6 horas diárias. Então, isso te permite até ter uma qualidade de vida melhor, porque você vai ter uma jornada de trabalho melhor, que você pode usar para fazer outras atividades, para praticar mais esporte, para ter uma outra atividade que, se você gosta, por exemplo, se você gosta de dar aula, se você gosta de ter um outro trabalho fora, né? Enfim, ter uma outra atividade, né? É uma possibilidade. Isso é algo a se considerar, especialmente, gente, hoje, nessa rotina nossa, nesse dia a dia tão corrido, tão atribulado, com tantos compromissos.
você ter uma carga horária um pouco menor é muito bom. E veja, eu coloquei para você que a carreira está estruturada, ela começa no nível 1 e vai até lá o nível 24, se eu não estiver enganado. E nesse nível 24, a remuneração já passa para 12.873. Então lá no topo da carreira, com o passar dos anos, aí você sendo evoluindo, desenvolvendo na carreira, você vai, né, dobrar aí a sua remuneração. E isso pensando que fique desse jeito, que a gente sabe que não vai ficar, que novas leis surgirão nesse meio tempo, aprovando novos planos de cargos e salários, né, concedendo aumento na remuneração. Mas isso é o cenário de hoje. Então você vê que você dobra aí na evolução na carreira. Além disso, não está no edital, mas eu coloquei aqui até, né? Você vê que coloquei aqui, ó, benefícios. Nesse link que eu fui pesquisar, você vê que na internet tem por aí, o pessoal coloca, mas se você pesquisar, fizer direitinho, você for lá no site e pesquisar os valores atualizados, que são esses que você tem aí, que você só vê aqui no CERS, ó, os valores atuais que estão em vigor lá no TJ Espírito Santo, que foram aprovados aí no ano 2022, você tem o auxílio alimentação, que ele é no valor mensal de R$ 1.456,84. É lógico, ele é pago em dias úteis, né? Um valor aproximado de R$ 66 por dia útil, trabalhando aí, né, mais ou menos esse valor por dia aí, o valor que ao final do mês você vai ter trabalhando todos os dias do mês, não sendo um mês, tem muitos feriados, enfim, você tem esse valor a mais. Para quem tem filhos pequenos, né, até 6 anos incompletos, aí, você vai ter aí o auxílio creche de R$ 697,55. E além disso, ó, tem o auxílio saúde. Veja aí que o auxílio saúde, conforme a regulamentação, ele varia com a faixa etária do servidor ou dos seus dependentes. Se é um servidor casado ou casada, se tem filhos, né? Para cada um tem esse valor aí. E aí esse valor começa, ó, de 0 a 18 anos é R$ 252, e para quem tem 59 anos ou mais, veja que o valor, né, por pessoa ali é de R$ 1.509. Reais. Então você veja, isso você vai usar o que? Um auxílio que você vai receber para você contratar seu plano de saúde. Então perceba que pode falar, mas isso são verbas que não incorporam, não são verbas que eu vou receber para sempre, mas veja a diferença que isso faz. Se você somar aí, a depender da idade, você vai chegar aí próximo aos R$ 10.000, considerando que a remuneração inicial ali é de R$ 6.700. Então faz uma senhora diferença no seu bolso, no seu dia a dia, vai te ajudar, como eu disse, muito a você ter uma vida com qualidade melhor, vai ter uma vida digna para você, para sua família, não é? Então a remuneração aí, perceba, tem certeza que isso aí te deixou mais animado, mais animada ainda, além do que você já tinha visto lá no edital, certo? Perfeito? Muito bem. Então agora vamos focar aqui nos principais pontos do edital, nos pontos que tem a ver com o que você vai precisar estudar, naquilo que você vai precisar focar. Então perceba o seguinte, primeiro ponto que eu quero adverti-lo e adverti-lo aí, ó, as inscrições, elas se iniciam no dia 16 de janeiro e vão até 6 de fevereiro para solicitar a inscrição, que você entra lá no site, solicita e tal, depois você pode pagar a GRU lá até dia 8/2, mas até dia 6 para você se inscrever. Faz logo, não fica esperando até a última hora, né? E outra coisa, o valor é R$100, mas veja que interessante, às vezes você não se atentou a isso. Você pode conseguir se inscrever com isenção e nem pagar a taxa. Por quê? Só que para isso você precisa solicitar a inscrição até dia 23. Então já veja logo se você se encaixa em uma das hipóteses. Como, por exemplo, se estiver inscrito lá no CAD Único, né, o programa social que existe, se for doador de medula óssea, doador de sangue, pessoa com deficiência,
pessoa física que declara, que ela se declara isenta do imposto de renda, de apresentar a declaração do imposto de renda, e que ela consegue comprovar que a renda familiar, a renda da família, é no máximo até 2 salários mínimos. Para você que trabalhou nas eleições aí no Espírito Santo, veja que consta aí, ó, que os eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Espírito Santo, que prestaram serviço eleitoral. Então perceba que nesses casos você nem vai pagar a inscrição. E o valor da inscrição, comparado aí aos outros concursos, não é um valor tão alto. É óbvio que hoje em dia, com tudo, né, os preços, a inflação que corroeu aí um pouco, esse período de pandemia, a recessão que acabou gerando um pouco, todo mundo, né, tá com um pouco de dificuldade financeira. Eu sei que você pode estar um pouco apertada, mas se você analisar, R$100 não é um valor alto perto do que os outros concursos cobram por aí. Se estiver muito difícil, pede ajuda para alguém que gosta de você, eu tenho certeza que a pessoa vai te apoiar. E ainda, dá uma olhadinha se você não se encaixa numa das hipóteses do edital. O edital detalha o que precisa, como faz, mas por que eu estou falando isso já? Agora que você está aqui, que você está vendo, você está me vendo falar, você está acompanhando aqui esse nosso encontro, já corre, já olha o edital, porque as inscrições têm início dia 16, vão até o início de fevereiro, mas para pedir essa isenção é só até dia 23, então são poucos dias. Então dá uma olhadinha, pensou aí se você se encaixa em alguma dessas hipóteses aí pronto, você não vai precisar nem gastar para poder se inscrever aí para buscar o seu objetivo, tá joia? Vamos falar das provas. Em relação às provas, nós temos a data, provas está no plural por conta, é um dia só que você vai fazer, mas são notas separadas, eu vou explicar isso melhor, mas a data, 19 de março de 2023. Vai ser no período da tarde, né? Não tem horário ainda, mas no edital já consta que vai ser à tarde, dia 19 de março. São 4 horas e meia de duração, né? E para você fazer as provas objetivas e discursivas, que eu vou falar de cada uma, mas veja, são 120 itens, então não são questões, aquelas de múltipla escolha, não são itens. Então você sabe aí do CESP, né? Que o CESP pode fazer, trazendo de novo aqui para a disciplina de Direito Administrativo, por exemplo, ele pode fazer o seguinte: olha, nos termos da Lei 14.133 de 2021, né, conhecida como Nova Lei de Licitações, julgue os seguintes itens, e bota lá 1, 2, 3 itens sobre a Lei de Licitações, por exemplo, falando sobre dispensa, modalidades, que são temas que certamente estarão aí na sua prova. Então, para você colocar, tá certo ou tá errado? Cada um desses itens. Aí ele vem e coloca em cada uma das disciplinas. Pode ser um item, uma afirmação direta, né? Pode ser uma afirmação para você analisar, como pode ser esse exemplo que eu dei, um pequeno enunciado, e aí com itens que não tenham conexão um com o outro, pode dar uma situação fática e você julgar aquela situação em itens diferentes. Então são várias formas. Então o que eu quero dizer? Nessas 4 horas e 30 minutos, você tem que avaliar os 120 itens, escolher cada um se é certo e errado, passar isso para o gabarito e ainda fazer uma redação ali, que é a prova discursiva, que vamos ver que é de até 30 linhas, né, tema de atualidades. Então você precisa parar, pensar para escrever uma redação para você ter uma nota muito boa. Então é algo que você precisa ter a gestão do tempo para sua prova. Então você já, além de tudo, o que você precisa saber para sua prova? Você não precisa só saber o que você tem que estudar e como se preparar, você já precisa ir trabalhando a gestão do seu tempo, né? Por isso que você vai ver que fazer simulado é muito importante. Que você simular que você está na prova, você trabalhar com o tempo, você, né,
nesse período até lá, se você conseguir fazer, por exemplo, uma vez na semana, você fazer de conta que está fazendo a prova, ou se não conseguir, que seja a cada 15 dias, até a data da prova, você terá feito aí uns 4, simular como eu me comporto em 4 horas e 30 minutos. Eu resolvo 120 itens, faço uma redação, passando esses itens para o gabarito, pintando bonitinho, que você não pode errar na hora de transpor as respostas para o gabarito. Ok? Muito bem, mas voltando aqui então, você vai ter que trabalhar essa sua gestão de tempo para resolver os itens, passar para o gabarito e ainda fazer a sua redação. De maneira mais específica, quanto a cada uma dessas provas aí. Ó. Primeira delas, a parte objetiva, onde nós temos as provas objetivas. Nas provas objetivas, nós temos 2 provas, a P1 e a P2. A prova 1 é a de conhecimentos gerais e a prova 2 é a de conhecimentos específicos. Você fala, mas o que isso interessa? Interessa muito porque na conhecimentos gerais é uma prova diferente de conhecimentos específicos. Você vai ter uma nota dessa prova aqui, você vai ter uma nota da outra prova específica, então você tem um mínimo para tirar em cada uma. Então por isso você não pode colocar no mesmo pacote, o 120 eu tenho que acertar. Não, você tem que tomar cuidado. Então na prova de conhecimentos gerais, nós temos 50 itens. Lembrando, 50 itens, eu posso tirar quanto nessa prova? No máximo 50 pontos, porque cada item vale 1 ponto. Cada item certo. Né? Mas você lembra que se você errar, cada item errado é -1. Então é 1 ponto negativo. Então imagine que dos 50 itens, você tenha certeza de 30, coloque os 30, acerte os 30. Você tirou 30 pontos aí. Mas dos 20 que você não sabia muito bem, você resolve chutar esses 20. Desses 20 que você chuta, 10 você acerta, 10 você erra. Então, os 10 que você errou vai te dar menos 10 pontos. Então, você vai ficar no 0 a 0 nesses 20. Perceba, dos 20, 10 você acerta, mas 10 você errou. Você acertou 10 pontos, errou 10, ficou com menos 10. Vai ficar na tua nota nessa prova, vai ser os 30 daquelas que você marcou com certeza ali. Então, o CESP você precisa avaliar qual escolher, né? O que marcar adequadamente. Assim, aquelas que você tem certeza, sem dúvida. Aquelas que você tem dúvida, precisa pensar bem. Se você não faz ideia daquela questão, é bastante arriscado você fazer o chute ali sem fazer ideia, porque você errando vai te dar -1, né? Mas aí é um outro ponto de discussão de como resolver essas provas CESP. Mas de forma geral a ideia é essa. A segurança é uma boa pedida nas provas CESP do certo e errado. E nesses 50 itens da prova de conhecimentos gerais, nós vamos ter, elas são divididos nas seguintes disciplinas aí, ó: língua portuguesa, ética no serviço público, noções de informática e legislação local. Então são 4 disciplinas dentro dos 50 itens. Não há divisão de quantos itens por disciplina. Tá joia? Depois eu vou falar um pouquinho mais de apostas aí, até levando em conta a última prova, que também foi feita pelo CESP, para a gente ter algum parâmetro, tá joia? Outro ponto, no mínimo 10 pontos tem que fazer. Então, se por acaso você não fizer 10 pontos, lembrando que eles vão somar o que você acertou e as que você errou, fazer a soma aí, né? Contabiliza as que você acertou e desconta as que você errou. Se menos que 10, já está eliminado. Né? Tem que acertar, tem que ter no mínimo 10 pontos. Tá joia? Em relação à prova de conhecimentos específicos, aí essa vai variar conforme o cargo. Nós temos, vai variar as disciplinas. O número de itens é igual, são 70 itens para analista área administrativa, 70 itens na prova para analista área judiciária, oficial de justiça, avaliador. Para analista área administrativa, as disciplinas são essas que você está vendo aí. Noções de administração pública, noções, que é
famoso AFO aí, né? Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público, e 2 jurídicas, Direito Administrativo e Direito Constitucional. Também não há divisão de quanto que cai para cada uma, né? E na parte de jurídica, analista judiciário, área judiciária e oficial de justiça, avaliador, direito administrativo, direito constitucional, direito civil, processo civil, penal, processo penal. São as 6, né, disciplinas mais cobradas aí do direito, é o núcleo duro do direito, né, para qualquer prova, e as 2 primeiras, como já disse, caem em qualquer concurso, também não há uma subdivisão. Então você vai ter essas disciplinas nessas 70 itens. No máximo você pode fazer 70 pontos, se acertar os 70 itens, não é? Agora, como cada uma que você não marca, ou você não pontua, se você não marcou você tira 0, ou se você marcou e errou é -1, no final aí tem que ter no mínimo 21 pontos nessa prova específica, senão tá eliminado. E somando as 2, tem que ter no mínimo 36. Então, além do mínimo em cada uma, a Sebrasp ainda exige 36, juntando os pontos das 2 disciplinas. Então, na verdade, acaba exigindo um pouquinho mais do que você ficar só nesse daí, tá joia? Pois bem, em relação à prova discursiva, aí vai ser uma redação sobre atualidades, 30 linhas, no máximo 10 pontos. Mas aí veja o seguinte, nós temos aquilo que a gente chama de cláusula de barreira aí, não é? Que só serão corrigidas as provas de quem ficar dentro de um determinado número de vagas. E no caso, vai variar conforme o cargo. Se for analista judiciário área administrativa, só serão corrigidas as provas dos 30 primeiros lugares. Lógico, quem empatar na 30ª também vai. Por analista judiciário área judiciária, já são 1.500 pessoas aí que terão suas provas corrigidas, até quem chegar na posição de 1.500 e os que empatarem nela. E o analista judiciário, oficial de justiça, avaliador, o 50 vai ter a correção de 50 provas aí para a sequência. Então, por isso que você veja, né, e você já sabe disso daí, que não adianta você ficar naqueles mínimos para não ser eliminado. Você tem que ter notão para poder ficar dentro aí das vagas que as provas discursivas serão corrigidas para ir, né? Porque senão você nem vai ter, já está eliminado. Você estando dentro desse número de vagas aí, número dentro das posições, sua prova discursiva vai ser corrigida e ela vale no máximo 10 pontos. E aí você fala, tá joia, mas como que eu vou ter? Como que é a minha nota final? Então veja que a sua nota final é a nota nas provas objetivas. Você vai ter quanto você tirou na prova de conhecimentos gerais, que é no máximo 50, quando você tirou na de conhecimentos específicos, que é no máximo 70, aí essa nota você vai somar mais a prova discursiva. Então você pode, no máximo é 130 pontos o máximo que você pode fazer nessa prova. E o que isso te interessa, o que isso é importante? Isso tudo que eu falei aqui de nota, do número das disciplinas, isso é extremamente importante para você direcionar a sua preparação. Por quê? Te trago mais um dado aqui, ó. Ainda mais nessas provas do CESP que você tem essa questão da errada diminuir tua nota, é muito frequente empate. E para desempatar, todo edital tem critérios. E aqui nesse específico, né, em relação às disciplinas, então o primeiro critério aí é ter 60 anos ou mais. Então vamos deixar esse de lado. Ó. Não, todos os aí que estão empatados têm menos de 60 anos. Aí depende da tua nota para desempatar. O primeiro critério depois da idade para desempatar, ó, é quem teve maior nota na prova de conhecimentos específicos. Então você já perceba que não tem peso 1, peso 2, essa coisa na soma das notas ali. Mas a prova de conhecimentos específicos, além dela ter mais itens, que são 70 itens e pode ter 70 pontos, né? Então a tua nota já ser uma nota maior, ela, se empatar, ela te coloca na frente de outro candidato que teve nota menor nela. Então a prova de conhecimentos específicos, ela ganha mais relevância. Não só pelo número absoluto de itens, mas também por ter um critério de desempate. Aí depois vem os outros critérios,
que é a maior nota de conhecimento básico. Ah, mas aí imagine que nós tiramos a mesma nota, que aí já vai ficando muito mais restrito, mais difícil de acontecer, né? Empatou a nota no conhecimento específico, empatou no conhecimento básico, aí volta de novo, ó, quem acertou mais na prova de conhecimento específico, teve mais acertos, aí não é a nota, independente de quantas errou, vai passar na frente, percebe? Então, isso é algo que você precisa levar em consideração na sua preparação. Para ajudar um pouquinho, eu fui lá buscar a prova de 2011. Você fala, nossa, mas é antiga. Bastante tempo. Mas quem fez? A mesma banca. Se você olhar o edital, a ideia geral do edital é a mesma, né? A mesma quantidade de itens, a mesma divisão. Então, é um parâmetro que a gente tem que levar em conta. Quem sabe isso pode ser repetido, então é algo para você não ficar totalmente no escuro, né? Você ficar totalmente sem direcionamento. Na prova de conhecimentos básicos lá de 2011, os 50 itens, houve essa divisão aí que você está vendo. Ó. Foram 20 para a língua portuguesa, 14 para informática e 16 para atualidades. Ok? No atual edital, não cobra atualidades em conhecimentos gerais e, além disso, foram incluídas 2 disciplinas, ética no serviço público e legislação local. Ética no serviço público e legislação local. Então, o que você tem já? Dos 50 itens, agora eu vou dividir para 4 disciplinas e não só para 3. Pessoalmente, acredito que língua portuguesa nós vamos manter os mesmos 20 itens. Língua portuguesa é sempre muito cobrada. Você precisa dar privilégio para o estudo da língua portuguesa, porque você vai usar também na prova de redação. Não é? Então, assim, língua portuguesa deve ter os 20 e as outras 30 serem divididas entre informática, ética e legislação local. Uma possibilidade, mas é algo que bastante interessante. Ainda, legislação local. Se você olhar no seu edital, legislação local, tem a Constituição do Estado, e que a maioria das constituições do Estado, você vê que tem, até por obediência que tem que ser ao texto constitucional, repete muita coisa do texto da Constituição Federal. São algumas coisas que tem de diferente. Então, você estudando Constitucional, você já está estudando muito a Constituição também do Estado. É óbvio que você vai precisar passar o olho para ver os pontos que a diferenciam, né, o que tem ali de mais relevante. Mas outra coisa, legislação local, você vai ter um monte de leis. Então, é uma disciplina que tem muita legislação. Então, o CESP, por exemplo, na última, cobrou uma sobre Constituição, uma sobre o Estatuto dos Servidores. Então, a chance do CESP cobrar uma questão, pelo menos, das principais leis é muito grande, do SEBRASP. Ética no serviço público, aí já fica outra dica que fica interessante. Quando você vai estudar ética no serviço público, além da parte teórica ali, né, de ética e moral, enfim, você tem a parte de legislação e tem improbidade. Então, improbidade você já estuda em direito administrativo. Então, já vai te ajudar aqui. É um tema que você pode ser cobrado nas duas partes da prova. E tem a lei anticorrupção, que é uma lei pequena também, para você passar o olho, né, e dar uma olhadinha. Então, o que eu quero dizer? Foca em língua portuguesa aqui. Minha opinião. Estou dizendo que essa é uma fórmula. Você tem que tirar no mínimo, lembra aqui, 10 pontos, são 50 itens, mas eu privilegiaria língua portuguesa e daria uma olhada em legislação local, as principais leis, pelo menos. Então, assim, o Estatuto dos Servidores não vai sem ler, Estatuto dos Servidores e a Constituição Federal, né? Mas isso, óbvio, na disciplina em específico, nas nossas aulas aqui, o professor vai te direcionar, mas assim,
Já vai focando, já vai tendo essa visão geral. Ética no serviço público. Foca, por exemplo, em lei, em probidade, lei anticorrupção. Isso já vai servir para direito administrativo. Eu deixaria, que o professor de informática, né, não fique bravo comigo, deixaria um pouquinho no segundo plano, mas tudo vai depender do seu tempo. Qual que é a ideia do que eu estou falando aqui para você? Eu tenho muito tempo, professor, para estudar, eu consigo estudar bastante, muitas horas por dia. Você pega tudo com muita vontade, vai, eu não tenho tanto tempo, eu preciso direcionar mais. Esse que é o meu ponto, assim. Você vai dar uma olhada em cada uma delas, mas se, por exemplo, você falar, eu tenho 3 horas para estudar, 4 horas para estudar por dia, aqui até o dia da prova, enfim, e eu vou estudar conhecimentos básicos, eu vou estudar 1h30 e vou deixar 3h30 lá para conhecimentos específicos, por exemplo. Dessa 1h30, você destina mais tempo para a língua portuguesa. E depois vai nessa ordem aí, dá uma olhadinha em legislação local, alguns pontos da ética, deixa a informática com menos tempo. Minha sugestão. Mas se você tem bastante tempo, prega o pau em tudo, óbvio, da mesma maneira, tá joia? A gente tem que saber trabalhar com a gestão do tempo e trabalhar conforme o edital. Aí, na prova de conhecimentos específicos, são 70 itens. Na última prova, você vê, a cobrança foi praticamente assim, bem dividida entre as disciplinas. Só civil, que foram 12, e administrativo. Então, aqui teve mais, civil com 12 e administrativo com 8. E as outras todas com 10. Só que tinha legislação local. Do edital anterior para agora, saiu legislação local, porque ele foi lá para conhecimentos gerais, e, em consequência, eu vou ter mais questões por disciplina daqui do direito. Então, eu vou ter mais questões de administrativo, de constitucional, de civil, processo civil. Aqui, apesar de ter essa cobrança, assim, eu dividiria o tempo de uma forma mais parecida. Aqui eu não gastaria assim, olha, estuda mais isso, até porque talvez o direito civil você pode ter um pouquinho mais pela extensão da disciplina, porque é uma disciplina muito grande, não é? E cobrou 2 questões a mais, enfim. Então agora eles vão dividir os 70 para 6. Antes eles dividiam para 7. Então nós vamos ter provavelmente aí 12 questões para cada, numa média assim, se você pegar, né, 12 vezes 6 daria 72. Então talvez eles trabalhem com essa média aí, as que cobrarem mais 12, as menos 10, mas é um número que não vale a pena você deixar de lado e só estudar. E aqui e aí como que você faz então? Você precisa se dedicar. Então veja no seu dia a dia, você vai ter que gerenciar o seu tempo, você vai ter que estudar. Você tem um todo para estudar do seu horário aí, não é? Você vai estudar aí do seu todo, você tem o número de horas. Você pode ter 8 horas por dia, você pode ter 4, você pode ter 2. O que você tiver, não desanima, pega firme. Mas aí você seja direto com o edital, tenha foco, tenha objetivo. O que vale mais a pena estudar? Então você tem que ter no seu estudo o peso maior para conhecimento específico, porque ele vale 70 pontos. Conhecimento geral vale 50. Então 70 pontos você precisa ter da sua carga horária, você proporcionalmente, né, destinar mais tempo para conhecimentos específicos. Dentro de conhecimento específico, eu não privilegiaria nenhuma das disciplinas jurídicas aí, né? Qual que é o foco aqui agora? Uma noção geral de todas. Ou seja, como? Não adianta se pegar manual para ler agora. Agora é hora de você pegar e revisar, ou nas aulas, nas nossas aulas, acompanhar as dicas sobre os pontos essenciais. Então, o que tem de principal de direito administrativo? Então, você vai ver ato administrativo, o que eu preciso saber? Você precisa saber, por exemplo, sobre anulação, revogação. Você precisa saber sobre, não é, a questão dos atributos do ato administrativo. Então, assim, esse é bastante cirúrgico. O que é mais importante em direito administrativo? Não é? Você tem tempo para ver os top 10 ali, os 10 temas principais? Pega os 10 temas principais de cada uma dessas disciplinas e vai revisando o essencial de cada uma. Eu não tenho. Então põe em ordem de relevância. Se você conseguir analisar os 5 principais de cada uma,
né? Você vai aumentando, perceba, o foco que você tem que dar é de maneira horizontal aqui nas matérias jurídicas. Não tente esgotar uma, esgotar outra, ler manual, você não vai conseguir agora. Você vai revisar, pegar seus apontamentos, seus resumos, o material que você tem do curso, as nossas aulas e trabalhar em cima. Esse é o ponto que você tem que fazer daqui até o dia da prova. Você teve em tempo livre? Pega a legislação seca, os principais leis de cada uma, os principais artigos, o professor vai te direcionar, em cada disciplina ele vai falando, lê aquele artigo, então constitucional, lê o artigo 5º, não é? Você vai pegar ali uma outra, de improbidade, direito administrativo, você vai ter que ler os artigos 9º, 10, 11 e 12, perceba? Então assim, aquilo você vai dando uma lidinha. Informativo de jurisprudência, pegar o último ano, pelo menos, conseguir olhar alguma das... Começa de trás para frente, da agora até chegar no começo do ano, e vai dando uma lidinha. Mas então, essa é a ideia, assim, o que você precisa? Agora, revisar o essencial da jurisprudência, então, assim, o que tem de mais relevante, você vai ter. Se é muito importante daquela jurisprudência, o professor vai te dar a dica na aula, olha, cuidado com a súmula tal, olha esse julgado aqui do Supremo, o que é essencial do essencial. Mas, além disso, busque informativo, STF e do STJ, se você também conseguir, e veja os últimos aí. Se não, veja o do STF pelo menos, mas tenta ver os dois. Assim, 2022, né? Pelo menos o que é essencial. Eles já tem aquele resuminho no começo, você lendo já te ajuda, é melhor do que nada. Entendeu? E a legislação seca é um mundo, eu sei, mas se você conseguir ler os 10 principais artigos de cada disciplina, os 20, você já leu, a chance de cobrar é grande, tá joia? E doutrina, não leia manual agora, não é hora, revisa, pega os pontos essenciais para você poder usar, tá joia? Em relação a isso, como ainda a gente pode te ajudar mais, não é? A gente pode te ajudar mais com isso aqui, ó, que fica o convite. Né? Os cursos estão muito legais, né? Tanto para analista judiciário e oficial de justiça, quanto para analista judiciário e área administrativa, estão muito legais. Venha conhecer os nossos retas finais, né? Neles aí, ó, você tem aulas teóricas, simulados com gráfico de desempenho, é extremamente importante fazer simulado, acelerador de vídeo, plantão de dúvidas, professores, eu estou nesse curso aí também, vamos tirar suas dúvidas, aulas legendadas, transcritas e muito mais. Tem até um passo a passo lá na página do curso. Eu coloquei aqui só para você ter ideia, mas você tem isso quando você entrar lá. Ó. Assiste as aulas teóricas primeiro, o professor vai te direcionar. Você vê assim, o que é o essencial desse tema, dessa disciplina. Né? O que é o essencial de controle de constitucionalidade? Está aqui, o básico, o principal. Depois, você vai ter aula inédita de resolução de questões. Né? Então eu, por exemplo, vou trabalhar com você questões de direito administrativo, te mostrar quais são aí, por meio de questões, como isso foi cobrado já pela Sebrasp, em outros concursos de analista, os principais temas de direito administrativo. Depois que você já viu a base, fez questões, faz o simulado para você também gerenciar o seu tempo. E o quarto passo aí para você assistir às aulas de orientação para a prova discursiva. Aliás, é outro ponto, você tem 60 dias. Não dá para você fazer todo dia, óbvio. Mas se você conseguir fazer, por exemplo, treinar 2 redações até lá, 3, né? Se conseguir fazer 4, uma a cada 15 dias, excelente, porque você precisa treinar para você saber quanto tempo você faz uma redação. Quanto tempo você senta, estrutura sua ideia e deixa o texto bonito. Não deixa para chegar na prova e treinar só lá no dia. Não faça isso, pelo amor de Deus. O segredo é treinar. Tá joia? Esse é o ponto que você tem aí, né, que você vai ter em relação a toda essa preparação para a sua prova. Tá joia, pessoal? É isso aí que eu queria trazer para você, né, para direcionar você um pouquinho. Ficou com dúvida ainda? Manda aí para os canais do CERS, manda para o meu perfil, @profbortoleto, lá no Instagram. E olha, não deixa, né? Nós estamos aí com uma promoção muito boa para esses cursos. Eu estou te esperando. Eu quero você, meu aluno, minha aluna, eu quero te ajudar a chegar lá
no seu objetivo e virar analista do TJ Espírito Santo. Eu e mais um time repleto de especialistas, só professores e professoras feras, aqui, como você já sabe, da qualidade que é o CERS, Complexo de Ensino Renato Saraiva. Tá aí? Busca seu objetivo, depende de você e conta com a gente aqui no CERS. Bons estudos, abraço, tchau, tchau.